assim como diversos outros farmacêuticos, né, que estão até online agora conosco, tá? Se vocês puderem, colocando no chat qual o nome de vocês e o município, né, de onde vocês trabalham, tá? Para a gente também ter noção de onde vocês estão, né, de que parte desse Rio Grande vocês são. Mari, tem alguma coisa a mais para colocar em relação ao departamento? Eu só queria me apresentar, eu sou a Mariana, sou a diretora do Departamento de Saúde Pública da Fargs, tem farmacêuticos dos municípios e colegas que atuam em defesa da assistência farmacêutica no SUS aqui no Rio Grande do Sul, e agradecemos a presença de todos, né, nessa nossa reunião. Sim, perfeito. Nós contamos, então, com 3 grandes participações hoje. Gostaria de fazer uma proposta de trabalho ao prefeito Dionei, que também é nosso colega de profissão, né? A secretária de saúde, Kelly, e a Lorena Bahia, que é farmacêutica, né? Presidente do CRF Goiás. Vocês podem se apresentar, se possível, né? Dar um breve relato aí de quais as funções que vocês estão desempenhando nesse momento, né, na vida de vocês, nada melhor do que vocês mesmos, né, para poder se apresentar para o resto do pessoal. E eu gostaria de colocar uma ordem, né, digamos assim, para a gente conversar hoje à tarde. Se possível, o prefeito Dionei poderia iniciar, depois a secretária Kelly, e por terceiro, a Lorena Bahia. Pode ser assim para vocês, tudo bem? Pode ser. Tá bem? Tá bem. Primeiramente, boa tarde para todos. Boa tarde. Muito contente, muito alegre, uma realização estar participando desse momento de interação, de conhecimentos, de uma fala produtiva, né? Que a tarde seja produtiva e abençoada para todos nós. Minha trajetória começou no SUS em 2007. Eu me formei em farmácia na Universidade de Santa Maria em 2005. Em 2007, tive a felicidade de ingressar no SUS aqui em Jóia, um município de 7 mil e poucos habitantes. Ele conta hoje com três estratégias de saúde da família, uma farmácia básica, até tem 2 colegas minhas que trabalham na farmácia, estão realizando curso pela FAMURS, a Dalva e a Alexandra, vai um abraço para elas. E começou minha trajetória em convívio com a comunidade, de muito aprendizado dentro do SUS, com os colegas farmacêuticos. Eu comecei numa época que não tinha farmacêutico quase em prefeitura. Foi a partir de 2009, 2010 que o CRF começou a fazer um trabalho de educação, um trabalho de orientação que rendeu muitos frutos, né? Hoje a gente diz que, além da obrigatoriedade de ter um farmacêutico, no mínimo, estamos bem próximo da realidade, daqui a pouco começar a ter 2, 3 farmacêuticos, que eu vou falar mais adiante que isso seria um avanço muito grande, isso seria uma prevenção, uma promoção de saúde enorme. Com certeza iria diminuir os indicadores de paciente diabético, hipertenso, enfim, pacientes descompensados que acabariam para o hospital e geraria toda uma economia de recursos. Mas, em resumo, é isso. Minha trajetória em 2007 começou, em 2020 eu entrei também para a vida política, né? Fui candidato a vereador, fui eleito. E em 24 fui eleito prefeito, né? E tenho certeza que essa minha sucesso político até agora que eu tive foi em razão da profissão. A profissão de farmacêutico, ela é muito importante, ela é muito evidente dentro de uma comunidade. O farmacêutico é interlocutor de toda a equipe de saúde, porque trabalhamos com medicamento, que é a ferramenta comum para todos, e trabalhamos com o paciente, que é o ser humano, né? Trabalhamos com cuidados, com atenção, e as pessoas têm um carinho, elas têm uma ligação, e elas têm um acesso mais fácil ao farmacêutico, ao profissional de acesso mais fácil para toda a comunidade. Então, essa nossa profissão é muito importante, é uma profissão nobre, uma profissão muito antiga, e cada vez mais devemos fortalecer, né? É importante a participação do CRF, de todas as instituições, a gente só tem a agradecer que isso tem trazido bastante resultado. Daí fui eleito em 24 e, no momento, estou presidente da Associação dos Municípios do Planalto Médio. Até amanhã teremos uma reunião com o Conselho, do Conselho de Saúde, os secretários da Associação dos Municípios,
e a pauta da assistência farmacêutica vai ser a primeira reunião dessa gestão na MUPLAN, e com certeza a pauta da assistência farmacêutica nos planos municipais de saúde vai ser abordada. Eu vou estar presente lá e vou levar junto essa bandeira, porque a gente sabe o resultado positivo que tem na vida de cada cidadão, principalmente daqueles que mais precisam, né? Que são carentes de informação, são carentes economicamente, e cabe a nós essa função social. Perfeito. Muito obrigada, prefeito Dionei. A secretária Kelly gostaria de se apresentar, por gentileza? Pois não. Boa tarde, meu nome é Kelly. Faz 13 anos que eu atuo na atenção básica. Nosso município tem cerca de 2.090 habitantes, um município bem pequeno, no norte do Rio Grande do Sul. Há muito tempo a gente pedia um farmacêutico. Quando eu entrei na unidade, quem atendia a farmácia eram os enfermeiros e os técnicos. Então, além da nossa função, a gente também cuidava da farmácia. E, a partir de 3 anos atrás, a gente conseguiu trazer um farmacêutico para a unidade. E isso nos auxiliou, nos ajudou muito, porque a gente vê a diferença que isso faz no atendimento à população, e o quanto isso é importante. Então, eu assumi a gestão agora em janeiro, a gente está vendo todo o nosso plano, e como a assistência farmacêutica era defasada nesse plano antigo. Como isso dificulta, porque parece que era um eixo ao qual não tinha visibilidade nenhuma, a gente não encontrava nada, só encontrava lá o que era assistência farmacêutica. E só. E desde que a gente assumiu a gestão, a gente vem conversando com o nosso farmacêutico para a gente montar, fazer um plano de acordo com como deve ser feito, né? Para que a gente possa estar atendendo a nossa população da melhor forma possível, para a população também entender a função do farmacêutico, que não é só o entregar o medicamento, né? Muitas pessoas acham que a função do farmacêutico é só entregar o medicamento, e vai muito além disso. Então, o Plano Municipal de Saúde, ele vem muito na construção da gente mostrar para a população a importância que é, tanto dentro da saúde pública como da privada, né? E vocês são de grande ajuda e auxílio para nós, o que seria de nós sem vocês. Obrigada, secretária Kellen, né? Muito obrigada mesmo. E por saber da importância, né, que também o movimento que o próprio Departamento de Saúde Pública da FAGS faz, né, entre os municípios, né, por isso que a gente achou super importante abrir essa reunião, né, para todos os municípios, né, para poder estar compartilhando as experiências, né, de construção do capítulo, né, da assistência farmacêutica nos planos municipais de saúde. Eu digo que é um longo caminho, né, a ser percorrido. Eu hoje estou aqui, por exemplo, há 11 anos, né, no município, e a gente sempre teve, né, um espaço, né, de assistência farmacêutica no Plano Municipal de Saúde, mas somente esse ano a gente está conseguindo fazer, de fato, uma construção mais democrática, né, mais conversada, né, do Plano Municipal de Saúde. Então, é um longo caminho a ser percorrido, né, mas o que a gente acha que quer deixar hoje bem claro, né, para os colegas, é que é possível, né, é possível a gente fazer um bom plano de saúde, né, para os nossos municípios, especialmente na questão da assistência farmacêutica. Lorena, gostaria de se apresentar, por favor, para a gente? Sim. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, participando dessa reunião aberta. Eu sou de Goiás, meu nome é Lorena Bahia, sou farmacêutica do SUS. Esse ano eu estou completando 26 anos na saúde pública. Sou farmacêutica da Prefeitura de Goiânia, onde eu já coordenei assistência farmacêutica por 7 anos e meio. Também sou auditora da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e atualmente estou na presidência do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Desde o ano passado, eu coordeno os trabalhos do GT de Saúde Pública do Conselho Federal de Farmácia, e aqui eu quero agradecer ao meu colega Leonel
também ao Roberto Cancherini, que me fizeram esse convite para estar aqui hoje, com o Departamento de Saúde Pública da Associação dos Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Sul. Agradecer também a Zelma, que eu vejo aqui na sala, o Mazur. Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje, aprendendo e também compartilhando um pouco dessa vivência ao longo desses anos no SUS. Eu já fui conselheira do Conselho Nacional de Saúde, já estive também como membro da Conitec, então são espaços que a gente tem que participar se a gente quer fortalecer as ações de assistência farmacêutica. E aqui em Goiás, Kellen, é muito parecido com o que você falou e com o que o Dionei também compartilhou. Quando eu cheguei na assistência farmacêutica para trabalhar, em 1999, não existia farmacêutico, a gente tinha 104 unidades na cidade e a gente nem poderia considerar como farmácia, que às vezes era um armário no corredor de uma unidade, era um banheiro que foi adaptado para servir de farmácia, e nesses locais a gente tinha só 4 farmacêuticos, então eu fui a 5ª farmacêutica do meu município. E em todos esses locais havia dispensação de medicamentos, havia muito desvio de recurso público, muitas perdas por vencimentos, e foi algo que a gente foi construindo com os colegas, trazendo resultado para os municípios, que possibilitou a gente ampliar a assistência farmacêutica aqui no nosso estado. Mas, assim, eu costumo dizer que a assistência farmacêutica, ela só é lembrada quando falta o nosso insumo de trabalho, que é o medicamento. Então, por diversas vezes se planeja fazer uma unidade de saúde, fazer uma UPA, fazer uma clínica de especialidades, e ninguém pensa na farmácia. Quando a unidade vai inaugurar, que eles começam a falar, mas a farmácia vai ser onde? Onde mesmo a gente vai colocar os medicamentos? E por diversas vezes essas farmácias não são planejadas, não tem um projeto arquitetônico que pense no usuário. Então, o que a gente percebe são muitas unidades que não foram projetadas para terem farmácias, e a gente tem espaços que são adaptados para você colocar ali a dispensação de medicamentos. E aí a gente tem muita questão de se ter o medicamento a qualquer custo, mas sem garantir assistência farmacêutica. E a gente precisa evoluir para um ponto que a gente consiga inserir as nossas metas nesses instrumentos de planejamento, nesses instrumentos de gestão, para que a assistência farmacêutica ela seja pensada, tem que ser, dialogando sempre com as outras áreas, que a gente sabe que é uma política transversal. E é essa política que vai dar respostas também para o nosso usuário, para que ele tenha melhor qualidade de vida, para que a gente tenha redução da mortalidade nos nossos municípios. Então, assim, hoje a gente está falando aqui de 3 coisas que eu gosto demais, que é o SUS, assistência farmacêutica e a participação social através do controle social. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Lorena. Bom, acho que nós temos bastante coisas para poder ouvir de vocês hoje. Prefeito Dionei, gostaria de iniciar com a sua experiência, né, como farmacêutico e como prefeito na construção desses instrumentos de planejamento? Sim. Eu quero fazer uma fala, colocando entre a teoria e a prática, e o que o farmacêutico precisa e deve fazer para a assistência farmacêutica também ser um dos protagonistas dentro da saúde pública, né? A assistência farmacêutica tem todo o ciclo, aquele que nós sabemos, que traz a Nelly Marim, seleção, programação, aquisição, distribuição, armazenamento, e hoje, na prática, todos os farmacêuticos sofrem na questão do planejamento quando se refere à logística de entrega dos medicamentos. Para a nossa realidade local aqui, os nossos medicamentos são comprados pelo consórcio intermunicipal de saúde, aumenta a escala de compra, diminui o preço, porém, o registro de preço ele é muito bom, mas ele traz uma falha que o fornecedor propõe o preço e na hora de entregar talvez não consiga mais cobrir o preço ofertado.
Aí faz todo o processo administrativo, passa para o segundo lugar, e, por exemplo, aquelas 10 mil cápsulas de amoxicilina para nossa realidade aqui que está programado, tu programou por um tempo, até o estoque de reserva, e acaba não vindo. Daí, para comprar uma compra direta, também uma burocracia. A burocracia, ela existe, né, para evitar a corrupção, bem sabemos, também é um entrave para nós, para a eficiência do trabalho. Então, eu acho que tenho certeza que o ciclo da assistência farmacêutica às vezes fica um pouco comprometida por causa desse detalhe técnico aí que foge do nosso controle. Então, por isso que é muito importante o diálogo do farmacêutico, ele é um interlocutor de equipe de saúde, é multidisciplinar, né? Para sempre estar revisando a relação dos medicamentos essenciais, tem a comissão de farmácia terapêutica, que também eu gosto muito de apontar as dificuldades pelos quais a gente passou, para ninguém se sentir isolado e sozinho, achando que o problema é só do seu município, né? Porque às vezes a gente acha, aqui é cheio de problema, aqui tem isso e aquilo, aí quando participa de atividades de interação com colegas de outros municípios, tu vê que muitos problemas apenas mudam de endereço, mas são os mesmos, né? Então, são dificuldades assim. Por exemplo, rotatividade de médicos, principalmente em municípios menores. Os médicos ficam um tempo, vão embora, e os médicos que vêm, a gente tenta fazer um trabalho de educação, tem uma comissão de farmácia terapêutica, e muitos profissionais da própria equipe de saúde, eles têm boa vontade de trabalhar, têm conhecimento, têm carinho, têm cuidado com o usuário, mas desconhecem a assistência farmacêutica. A assistência farmacêutica, nós sabemos que ela engloba todas as ações relativas ao medicamento, né? E a atenção farmacêutica é privativa à nossa profissão. Então, essa rotatividade, isso dificulta bastante. Uma vez eu fiz uma especialização em gestão do trabalho e educação na saúde pela Unipampa, e o meu TCC foi o grau de conhecimento das equipes multidisciplinares sobre assistência farmacêutica. Por mais que a assistência farmacêutica não seja uma cadeira acadêmica dos outros cursos da saúde, ela era importante na vida prática e na vida profissional de cada usuário. Por exemplo, a gente, quando conversa com os profissionais prescritores, já conversei com os profissionais que trazem a preocupação de saber o que tem na farmácia, qual é a nossa lista, se temos protocolos de prescrição ou não, se tem os procedimentos, e tem outros que não, que simplesmente tapam o ouvido, prescrevem, e é isso aí, é o que tem. Então, essa dificuldade ela pode ser transposta pela proatividade do farmacêutico. O farmacêutico participar do Conselho de Saúde, ter diálogo com a gestão, assumir o protagonismo do responsável pelo medicamento, não só dentro da farmácia, como o medicamento dentro da própria comunidade. Desde quando como o usuário está usando, através de palestras, trabalho de educação. Hoje tem os meios remotos que são muito fáceis de fazer um vídeo, Instagram, Facebook, isso precisa ser explorado para colocar a nossa profissão no protagonismo do cuidado da saúde. Então, são várias ferramentas que temos disponíveis e só depende de nós. Eu sempre digo uma coisa, e sempre tive esse pensamento quando servidor público, né, na situação de farmacêutico, nós não podemos esperar que o gestor venha até dentro da farmácia e identificar os problemas e propor soluções. Os melhores atores são os trabalhadores da ponta, aqueles que estão direto no cuidado, na atenção, estão no balcão na farmácia, cuidando da logística, cuidando dos procedimentos burocráticos e administrativos. Quando tem uma coisa, trazer para dentro da gestão, procurar o gestor. Porque hoje, na condição de prefeito, e eu já tinha essa leitura, a gente não consegue prestar atenção em detalhes, né? Inclusive, a gente fala para servidores de outras secretarias também, a proatividade do servidor público. E dentro do ciclo da assistência farmacêutica se enquadra a do farmacêutico. E o farmacêutico que fizer isso pode ter certeza que terá uma gratificação pessoal muito grande, porque tu começa a ver teu trabalho materializado, reconhecido e com resultado efetivo na vida de cada usuário. Isso é lógico, isso é prático. A assistência farmacêutica, ela teve, sim, uma evolução, como já dito aqui, que antes praticamente não tinha farmacêutico, e a partir do momento que começou a ter, a comunidade sentiu a diferença, desde uma indicação simples, um ciprofloxacina tomado com leite, a infecção urinária que não cura. Uma explicação que é básica para nós farmacêuticos, para outros profissionais de saúde, para uma pessoa que não tem orientação, ela vale ouro, ela compromete um tratamento ou não. Então, mostrar para a comunidade, e ela irá reconhecer, irá gratificar a importância do farmacêutico do cuidado da saúde. Uso racional de medicamentos, automedicação, orientação ao usuário, atenção farmacêutica, mais estritamente, acompanhamento farmacoterapêutico,
são ferramentas que devemos usar. E também tem outro empecilho, né, em municípios pequenos, a quantidade de farmacêuticos. Eu tenho um sonho, e a gente como gestor também, contra as barreiras orçamentárias, tem que ter responsabilidade fiscal, de aumentarmos o número de farmacêuticos. Eu sempre disse uma coisa, que eu tenho um objetivo de termos farmacêutico na rua, tipo um agente de saúde, que chega na prefeitura, só registra o ponto, pega o seu material, vai de casa em casa, nos pacientes cadastrados, principalmente os idosos, que tenham certeza. A Dalva Alexandre foi testemunha, a gente faz todas as ferramentas e orientações para o usuário tomar o medicamento de forma correta, mas tu for lá na casa dele, com certeza, dos 10 orientados, 8 estarão tomando de forma errônea o medicamento. E o farmacêutico teria um papel fundamental aí. Tenho ideia de um projeto que faça os medidores. Pega um grupo, uma amostragem de 50 idosos que estão usando o medicamento, desses 50, por exemplo, 30 descompensam e acabam indo para a internação hospitalar. Com certeza, no momento que tiver acompanhamento domiciliar do farmacêutico, fazendo acompanhamento, esse índice de hospitalização, com certeza, irá diminuir. Eu vou falando, contribuindo, os colegas também podem intervir na minha fala, mas vou deixar para os colegas falando um pouco e vamos fazendo uma conversa com troca de experiências, com sugestões, que eu acho que é a forma mais saudável, mais produtiva para isso. Eu acho que nesse sentido, né, o Dionei colocou várias questões sobre como o farmacêutico tem que buscar, né, essas melhorias também em outros setores, né, ir para fora, né, sair da casinha para poder buscar melhorias, né, e como é importante colocar isso nos planos municipais de saúde, né, colocar isso como meta, né, colocar isso, qual que é o problema, né, realmente esmiuçar em cima desse problema, quais as possíveis soluções, em que lugar que você quer chegar, né, que meta você quer atingir para aquele serviço, né, e ter um indicador visível, factível, né, que seja compreensível e claro, né, para todos, né, para todo mundo, inclusive para aqueles que não são da saúde, né, até porque os planos municipais de saúde, eles são públicos, né, são de acesso ao público, então, eu saliento muito essa questão, né, de, por exemplo, isso que o Dionei falou de, eu tenho um sonho, né, eu tenho um sonho de colocar os farmacêuticos na rua, fazendo atendimentos em domicílio. Isso é uma questão que a gente pode levar como uma meta de plano municipal de saúde, né? Assim como vocês devem ter diversos sonhos, cada um deve ter um sonho, né, guardado aí na sua mente para o trabalho, né, de farmacêutico que desenvolve no seu município. Com certeza tem esse desejo, esse anseio, né, para melhorar diversas questões. Não sei se tem mais alguém que queira comentar alguma coisa que o Dionei colocou agora. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim, Sim, claro. tá, perfeito, tá. Bom, quem sabe, então, a Kellen, né, secretária, pode conversar um pouquinho com a gente como é que acontece em Dois Irmãos das Missões, como tem acontecido, né, no município menor ainda. Eu sei muito bem como é que é o município de 2.090 pessoas, porque eu nasci no município que hoje em dia não tem nem mais 3.000 habitantes também, que é em Sede Nova. Inclusive, eu fiz faculdade próximo à Joia, né? Eu fiz faculdade em Ijuí, eu sei como é que é a realidade dos municípios menores, né? Então, Kellen gostaria de conversar com a gente como é que é a realidade lá, a construção dos planos municipais de saúde em Dois Irmãos das Missões. Claro. A gente fez a nossa conferência agora no início de abril, e, por incrível que pareça, a gente teve uma grande participação da população, o que a gente não encontrava em anos anteriores, então a gente ficou muito feliz. E essa parte da farmácia nos chamou muito a atenção, por quê? No município pequeno, além da gente conhecer todo mundo, porque a gente acaba conhecendo todo mundo, o que é um ponto positivo, mas ele se torna negativo também.
porque eles têm acesso às nossas casas a hora que bem entender. E se a gente não resolve, eles vão até o prefeito, né? Então, essa questão da gente trazer um farmacêutico para dentro da unidade, para a gente elaborar melhor os nossos medicamentos, fazer a nossa remúmio, que até então a gente também não tem, a gente vai estar fazendo esse ano, levar a população a entender que nem todo medicamento ele é básico, né? Isso é muito importante. Para a maioria das pessoas, a unidade básica ela tem que fornecer todo o medicamento. E isso não é verdade. A gente sabe que o que a gente ganha de contrapartida do Estado não paga nem o básico, né? Então, a gente tem que tirar o dinheiro lá da Livre para custear os medicamentos. E a gente sabe também que o dinheiro da Livre, ela não é só para a saúde, ela é para a educação, para as obras, para todas as secretarias. Então, essa parte de fazer a população entender que nem todo medicamento, ele pode ser dado, né? Ele deve ser dado pela atenção básica, é complicado. A gente já conseguiu melhorar isso muito, explicando que aquilo que não é básico, a gente consegue através, né, do Estado ou via judicial. Mas até a população entender é um trabalho de formiguinha. Ah, você não quer me dar um medicamento. Ah, eu vou lá falar com o prefeito. E daí coloca a gente e o farmacêutico numa saia justa. Mas a partir do momento que a gente senta com o farmacêutico, com o prefeito e fala, não, de hoje em diante a gente vai atender a população assim. A gente vai priorizar o básico, a gente vai fornecer o que é básico. O que não é básico, a gente tem uma lei, né, municipal que diz que até 3 salários mínimos a gente consegue autorizar um valor X de medicamento para aquela pessoa. E ela tem que atender alguns requisitos, baixar renda e assim por diante. Então, a gente tenta, ao máximo, fornecer o maior número de medicamentos possíveis pela nossa população ser de baixa renda. A gente tenta não deixar ninguém sem medicamento. Mas antes, sem o farmacêutico, isso era muito complicado, porque a gente dava tudo, porque a gente também não tinha muita questão de saber o que era básico, o que não era. Então, com a entrada do farmacêutico, isso ficou muito visível. Isso é básico. Então, isso a gente tem que ter, a gente é obrigado a estar dando. Isso que não é básico. O que a gente pode fazer com esse medicamento que não é básico? Como que a gente vai trabalhar? Como que a gente vai ofertar isso para a população? A gente teve um aumento bem expressivo também quanto às licitações de medicamento. Porque, como o prefeito bem falou, as licitações, elas são complicadas, né? Porque a gente vai, faz a licitação, a gente espera, e quando chega para o pessoal que a gente licitou entregar, eles não entregam. E a gente não pode deixar a população sem medicamento também. Então, isso é algo que a gente tem que trabalhar, eu acho que a gente tem que trabalhar mais, tentar achar uma forma de diminuir a burocracia. Porque, por exemplo, a nossa licitação terminou em fevereiro. Até hoje, eu não consegui receber nenhum medicamento da nova licitação. Eu sei que a legislação ela é complicada, que tudo tem seus trâmites, mas eu acho que isso seria algo que a gente deveria trabalhar. O que a gente pode fazer, né, para tentar diminuir esse prazo? Então, essa é uma das minhas dificuldades em município pequeno. Todos eles ganham, mas como eu posso diminuir a demanda de medicamento que não é básico? Para mim não estourar o meu orçamento também. Né? Não sei se o prefeito tem alguma sugestão, se vocês têm alguma sugestão. Só para contribuir, assim, ó, isso reflete uma realidade que os municípios, esse gasto que eles preferem saúde da família, qual se insere a farmácia, é fazer a promoção e a prevenção de saúde, atenção primária. Só que hoje, eu como político, não entro nem no mérito político, né? Hoje acontece que o Estado, em vez de investir, legalmente teria que investir 12% do orçamento de saúde, acaba investindo 8,5%. E nós, os municípios, acabamos participando da média complexidade, na compra de exames, né? Bom, dos medicamentos a gente nem fala, porque esses medicamentos solicitados fora de lista são medicamentos fora de protocolo, mas é um reflexo da demanda dos pacientes que estão indo para a média complexidade. Um problema também, que os gestores, os colegas também acho que vão confirmar, que
que a medicina hoje, dentro dos postos de saúde, não está sendo mais resolutiva. Muitos médicos, de primeiro momento, encaminham ao gastro, encaminham ao endócrino, encaminham ao cardio, e não querem mais assumir o paciente. Não assumem, passam para frente. Isso é uma observação minha, observação da coordenadoria de saúde, observação de médicos de Ijuí que atendem nos hospitais, Bom Pastor, HC, a gente conversa bastante. Então, acaba que quando o paciente sai da atenção básica, vai para o especialista, a prescrição de medicamentos, ela sai da rede básica, porque o especialista ele não tem a receitar, poderia, mas não tem a receitar o captopril, por exemplo, vai no ramipril, né? Ele não começa com metformina e glicamida, já vai lá no Xigdu, vai no Janumet, vai nos medicamentos mais caros, mais complexos, nem sempre é a primeira alternativa. Aí, e quando vem paciente, a gente faz muitas abordagens, tá? Mas tu já iniciou com algum medicamento para diabetes? Não, Janumet é o primeiro que está me dando. Vão queimando cartucho, vão queimando etapa. Então, isso é um trabalho, eu já tinha dito há muito tempo numa formação, tivemos mais de 10 anos, na coordenadoria de saúde, que no momento que os médicos não são culpados do problema, né? Não me entendo mal, sabe? Não é a profissão que é culpada, mas o sistema que deve partir uma correção. Quando o médico está prestando o serviço pelo consórcio de saúde ou pelo SUS, ele está prestando serviço público. Então, naquele momento, aquele paciente que não é consulta particular, ele poderia ter a sensibilidade de participar dos protocolos de prescrição de medicamento, observar as listas do município. Uma vez nós propomos aqui de termos uma relação municipal de medicamentos essenciais, mas regionalizada, porque os médicos atendem uma cidade, atendem na outra, e como compramos todos no mesmo consórcio, também ficaria mais fácil a logística. Então, isso também é mais um sonho, né? Mas eu acho uma pauta bastante racional. E mesmo cada farmacêutico não sendo político, não tendo inscrição partidária, a vida da gente ela também é política. A política são as relações. Como a colega falou, a Kelly, a questão dos desburocratizar as licitações. Poderia se começar um movimento através das classes políticas para sugerir para os deputados, fazer uma petição popular, fazer um projeto de lei e ser aprovado. Isso perfeitamente pode, leva um tempo. Mas assim que se inicia, nas observações do dia a dia, lá nas nossas cidades, a FAMURS tem um lema que é muito inteligente, é no município que as coisas acontecem. As iniciativas não devem partir de Brasília, e no nosso caso, de Porto Alegre, deve partir de cada município, de cada cidadão vive. E nós que operamos o sistema, na ponta, a gente também tem essa legitimidade e conhecimento para também estar provocando isso. Eu acho que a gente tem várias ideias aí, né, para serem colocadas num plano municipal de saúde, né, como eu estava falando. Esses anseios, esses desejos que nós temos, inclusive da otimização das licitações, né, das compras públicas, né, é importante a gente pensar nesse problema, tá? Digamos assim, um dos problemas é a demora nas compras públicas, né, no término da licitação, né, ou os fornecedores que não cumprem com os prazos. Então, a gente vai ter que trabalhar em cima desse problema, né, vamos ter que identificar onde é que está o imbróglio, né, para a gente poder colocar isso como uma meta de gestão. E uma meta de gestão, ela é mais, vamos dizer assim, que fica um objetivo mais robusto, né, mas também não pode se perder de vista, né. Ainda hoje a gente estava conversando aqui no trabalho, que o nosso plano municipal de saúde, a gente tem que pegar e imprimir as vias e colar em todas as paredes aqui, para a gente nunca esquecer daquilo que é o ideal que a gente quer, né, o ideal que a gente quer de atendimento, de otimização de recurso, né, vocês estavam falando, não tem recurso suficiente, né, então como é que a gente vai dar conta de atender todos os medicamentos, né, como é que a gente vai fazer para dar conta de atender aquilo que é além do básico, né, não é possível. E aí, nesse sentido, né, como a Kelly colocou, dessa dificuldade, especialmente em municípios menores, em que as pessoas têm mais acesso a vocês que é secretário, gestor, ou enfim, farmacêutico, a necessidade de ir para uma reunião de comunidade,
de Conselho Municipal de Saúde, de explicar como é que se dá o financiamento, né, que é uma caixinha de financiamento que vai um pouquinho do federal, um pouquinho do estado, um pouquinho do município, e aí pense, né, olha só, vai dar R$10, né, tô chutando agora, R$10 por habitante por ano, como é que vocês querem que a gente consiga dar conta de comprar todos, né, todo e qualquer medicamento, sem ter um recurso suficiente? Não consegue, né? Então, a gente precisa otimizar, precisa garantir que pelo menos aquele básico, né, esteja disponível para a população. E aí, que nem a Kellen disse, vai buscar estado, se é um, né, medicamento componente especializado, ou ainda, né, em último caso, judicialmente. Então, por exemplo, ter a padronização de uma relação municipal de medicamentos essenciais, ela tem que estar no plano municipal de saúde, né? A padronização, depois, inclusive, a qualificação dos fornecedores, ou otimização das compras públicas, né? Então, tudo isso a gente é importante colocar, né? Mesmo que isso seja, como diz o Johnny, um sonho, né? Mais um sonho. Mas a gente precisa colocar isso no papel, porque senão ele fica só aqui numa abstração, né? Muitas vezes. Daiana, eu Oi? só queria acrescentar ali que o prefeito Dionei trouxe da relação regional, né, de medicamentos, está para sair, acredito, a primeira do estado, eu acho que eles estão em fase final, a região ali de Pelotas e Rio Grande, eles estão trabalhando e vai ser, acho que, o primeiro modelo, assim, do estado. Acho uma baita ideia. Trabalhado, eu acho que eles devem estar publicando esse ano, assim, pensando nas referências e construindo uma relação base regional, e a partir daí o município pode acrescentar outros medicamentos, mas vai ter essa relação regional. Então, já está saindo um modelo. E eu só queria acrescentar também que a secretária Kellen trouxe da Conferência de Saúde, que alguns municípios já realizaram, outros estão realizando, que deve ser, cada município deve se realizar para servir de base para ver o que a população pensa, né, o que ela está considerando das ações de saúde, o que ela tem pensado para as ações, suas necessidades, né, e a importância do farmacêutico participar dessas conferências, participar da construção e do dia também, participar dos grupos, levar assistência farmacêutica para esse momento de discussão. Então, a importância isso, né, do município de participar, antes de elaborar o plano, parte da ciência farmacêutica, ter essa conferência e o farmacêutico participar dela. E eu entendo também, né, o que muitos farmacêuticos aí vão estar pensando, tá, mas como é que a gente vai sair da farmácia para ir na reunião do Conselho Municipal de Saúde ou da Conferência Municipal de Saúde, né? E aí tem que ter também a sensibilidade do gestor, né, de permitir que o profissional também possa fazer parte desses momentos de planejamento, né, de controle social. Na verdade, eu contribuí, assim, dos gestores, eu vejo que não é nem problema. Não falo por mim, mas com certeza, farmacêutico mostrando importância, que pode trazer resultado facilitar o acesso do medicamento para o usuário, vai diminuir a chance de ter falta. O que eu mais vejo que os farmacêuticos receosos também é legal, é legítimo, né? A questão da ausência da farmácia quanto à fiscalização do conselho. A gente sabe que o conselho não tem espírito punitivo, ele é de educação, de orientação, ele é parceiro, né? Mas eu vejo muitos farmacêuticos um pouco esse receio. Ao mesmo tempo que um farmacêutico só quer sair da farmácia, mas também ficar receoso a uma fiscalização. E isso também eu acho que tem que ser um pouco discutido, sabe? Para o farmacêutico se sentir mais livre legalmente. Porque, bem na verdade, assim, cada vez que tu tem que sair, tu tem que ir lá no site cadastrar, chega uma hora que tu não quer, sabe? Que tu não... Vamos ser bem realistas, sabe? Bem no chão de fábrica, bem no dia a dia. Isso é uma pauta, acho que tem que ser discutida, eu acho, junto com o Conselho de Farmácia, a gente sabe da legalidade e respeita, né, entende que é necessário ter, graças ao trabalho do Conselho de Farmácia, que o farmacêutico hoje é um ator principal dentro da equipe de saúde. Esse ano a gente conseguiu, no dia da conferência, a gente fechou a unidade e a gente levou todos os funcionários. E cada funcionário falou sobre o eixo que cabia
né? Então, sobre a assistência farmacêutica, o nosso farmacêutico foi lá e explicou para a população toda a função, o que são medicamentos básicos, quanto que a gente gasta, quanto que a gente recebe, e a gente percebeu que a população ficou espantada, porque eles não têm noção, a real noção do que né, dos gastos que gera em torno da assistência farmacêutica. Eles acham, eu brinco, que eles acham que é tudo de graça, né? Por chegar até eles de graça, eles não têm o real valor, eles não sabem o real valor que é o medicamento, ou quais são as ações que são necessárias até chegarem a eles. Então, eu acho de extrema importância o farmacêutico participar da conferência e apresentar a realidade do seu município, conhecer a realidade, porque ninguém melhor do que eles para saber, né? Porque eles estão ali todos os dias, eles atendem a mesma pessoa. Eu brinco que a farmácia do município ela é igual um mercado. Às vezes a população passa 3, 4, 5 vezes no dia a mesma pessoa. Então, eles têm uma amizade com o farmacêutico, eles criam um vínculo, né? O nosso farmacêutico ele é muito acessível, e ele brinca, ô fulano, o que você vai levar hoje para o café? Para tentar a população entender que medicamento não é bala, né? Uhum. A gente está vendo um grande número da automedicação, a gente está vendo como a automedicação está aumentando. A gente fez um levantamento de que, por exemplo, não são números reais, mas nós gastávamos 10 mil paracetamol em um ano, hoje a gente está gastando 20. Por que isso está acontecendo? Né? Por que alguns medicamentos não estão mais fazendo efeito na população? Porque eles acham que aquilo é bala, que aquilo... Eles chegam aqui, mas é só um paracetamolzinho. É só uma azitromicina. Eles não entendem que é um antibiótico. Por que aquele antibiótico, a gente não pode sair dando antibiótico como a gente quer, né? Precisa ter uma prescrição, precisa ter todo um cuidado, porque a gente sabe que eles vão ficar, daqui a pouco, a azitromicina não vai mais fazer efeito. A gente vai usar o quê? Então, essa parte do farmacêutico estar junto, estar apresentando, estar informando, eu acho muito importante. A Dilson, acho que levantou a mão ali para contribuir com alguma coisa. Pode falar, Dilson. Bom, a Dilson, depois, se você quiser, pode chamar a gente. Eu vou passar para a Lorena também, que solicitou para contribuir. Então, a Kelly falou de algo muito importante, que é a nossa participação nas conferências de saúde. É fundamental que a gente esteja para discutir com a sociedade as ações, as metas da assistência farmacêutica. Porque se a gente perguntar aqui nessa reunião, quem que acha que é importante ter serviços farmacêuticos no SUS? Provavelmente todo mundo vai levantar a mão e concordar. Mas quando eu envolvo os usuários de saúde, muitos não compreendem ainda o que é o cuidado farmacêutico, não compreendem as nossas ações, porque eles lembram do farmacêutico somente relacionado ao medicamento. E o medicamento, por diversas vezes, é aquele insumo que ele deposita todas as esperanças, todas as suas expectativas, mas ele esquece que para ele ter melhores resultados terapêuticos, ele vai precisar, sim, das orientações farmacêuticas para que ele use esse medicamento corretamente. E falar de nós para nós mesmos é fácil. O grande desafio é a gente, como se diz, com muito respeito, vender o nosso peixe para a sociedade, mostrar a nossa importância e tornar-se um profissional necessário. Então, as conferências de saúde, o controle social, são ambientes que nos desafiam à construção coletiva. A construção coletiva com um olhar mais ampliado do que é saúde, de quem que a assistência farmacêutica ela tem que pensar, e nessa lógica do atendimento
em poder participar dessas discussões e contribuir na perspectiva que a assistência farmacêutica ela será fortalecida se a gente ocupar esse espaço, porque senão a gente vai ter mais um espaço com decisões que impactarão diretamente no nosso fazer diário, na política, que é a política onde tem uma participação maior, que é do farmacêutico, que é a política de assistência farmacêutica, sem que a gente opine. Então, eu sempre gosto de falar, não adianta a gente chorar o leite derramado, a gente tem que aproveitar esse tempo agora que a gente está vivendo. Esse momento é um momento ideal, é onde começaram, os novos gestores começaram a atuar, então a gente teve aí troca de prefeitos em diversos lugares, e aí vem todo o secretariado novo. A gente tem, nesse momento, vivido em alguns locais desconstrução de tudo que já foi feito. Então, às vezes, entra um partido político diferente que não concorda com a política que estava sendo feita, ainda que essa política fosse positiva para o município, e aí ele quer fazer tudo diferente para imprimir a marca dele, e por diversas vezes isso significa em desconstrução da assistência farmacêutica, e a gente tem que ter esse jogo de cintura para mostrar que a assistência farmacêutica ela é superior a essas questões políticas. Ela dialoga com diversas áreas dentro da saúde. Então, eu tenho que pensar em assistência farmacêutica para populações que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Eu tenho que pensar na assistência farmacêutica do ponto de vista da organização e gestão. Então, no meu município, existe assistência farmacêutica no organograma? Quais que são as atribuições da assistência farmacêutica? A assistência farmacêutica no meu município, ela é uma coordenação, é uma gerência, ela está ligada a quem? Assistência farmacêutica, em que momentos ela dialoga com a vigilância em saúde? Que momento a assistência farmacêutica ela dialoga com as redes de atenção à saúde e com as urgências e emergências? Eu tenho relação de medicamentos constituída, aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, eu tenho comissão de farmácia terapêutica estabelecida, eu faço a revisão periódica da minha relação de medicamentos. Então, todas essas questões eu tenho que ter um olhar ampliado e levar esse debate para o controle social. Porque quando eu abro para o controle social, eu tenho uma grande expectativa de conseguir aliados. A bandeira da assistência farmacêutica, ela deixa de ser minha, farmacêutica, e passa a ser da comunidade. Eu falo que o farmacêutico tem que ser aquele profissional que, quando ele vai sair de férias, de licença maternidade, todo mundo tem que sentir falta dele. As pessoas têm que falarem, quem que vai ficar aqui no lugar da Mariana? Não é possível, agora ela vai ficar 4 meses fora. A gente não consegue ficar sem o farmacêutico. E a gente só vai ser necessário, não é quando chegar uma nova lei, porque a lei já existe desde 1973. A 5991 já falava da presença do farmacêutico na farmácia. A 14.021, a 13.021 de 2014, ela reforçou que o farmacêutico ele tem que estar na farmácia durante todo o horário de funcionamento. Mas a gente sabe como funciona no SUS. O medicamento, a farmácia, chegou muito à frente do farmacêutico para essa população. Então, é com trabalho, é com muita articulação, é com muito diálogo que a gente vai conseguir esse espaço. E esse espaço, ele tem que ser cobrado pela necessidade da população, não porque está na lei. Porque vocês já viram, assim, que para outras profissões não existe essa cobrança, e os próprios farmacêuticos falam, o conselho de farmácia é o único que cobra a presença. As fiscalizações dos outros conselhos de classe são diferentes. A gente cobra a presença porque
ainda temos aquela visão distorcida de que o farmacêutico é custo para o município. Então, muitos municípios ainda não se conscientizaram da importância do nosso papel e do quão importante é ter uma assistência farmacêutica organizada, uma assistência farmacêutica que tenha protocolos definidos, que tenha fluxo, uma assistência farmacêutica que consiga orientar o paciente dentro da rede de atenção à saúde. Então, se ele fez uma consulta, conseguir consulta aí no Sul é difícil, gente, porque aqui em Goiás não é muito fácil conseguir consulta. Especializada, sim. Especialidades, né? A Amanda tá aí, a Amanda sabe bem falar também. Então. O ali demora, né? Ele demora, às vezes, 2, 3 meses para conseguir uma consulta especializada. Ele chega na consulta, esse usuário, ele tem lá os exames para ele fazer. Nem sempre ele consegue fazer exames na mesma semana ou no mesmo mês, então, exames mais completos são mais demorados. E aí, ele consegue os exames, recebe um diagnóstico e, junto, ele recebe o quê? Uma prescrição na consulta. Essa prescrição é como se ele estivesse indo para o fim de uma corrida para receber lá a bandeirada e sua medalha, que é um medicamento. E nem sempre ele consegue chegar nessa linha final, porque a gente sabe que existe um paternalismo para se conceder o medicamento, esse medicamento, às vezes, sendo comprado a qualquer custo, porque nem todos os municípios têm as suas listas organizadas, e eu falo que comprar no município é igual você ir para o supermercado. Se você vai para o supermercado com fome, sem uma lista de compra, o que acontece? Você compra muitas coisas que você não tem necessidade e você paga mais caro. E às vezes você chega em casa, o que acontece? Está faltando algum item. Nos municípios é do mesmo jeito. Se você não tem um padrão de compras definido, se você não tem uma relação para abastecer o seu município e começa a comprar de tudo, vai faltar muitos itens e vai vencer muita coisa. Porque você também não cria nesse município um padrão de prescrição e um padrão de tratamento. Então, a gente precisa de pensar na assistência farmacêutica de forma mais ampliada e trazer cada vez mais a população para o nosso lado. Assim, não existe sucesso na assistência farmacêutica se não for construído com outros atores. Porque senão a gente vai continuar sendo aquela ilha isolada dentro da saúde, que ninguém conversa com a gente, não é verdade? Ninguém nos chama para participar de um planejamento de uma unidade de saúde, porque acha que a farmácia não pode fechar. Então, assim, a gente lembra do que aquela farmacêutica quer colocar aqui, mas ela não precisa estar aqui, porque senão a fila da farmácia vai crescer. E a gente continua lutando só entre nós mesmos e a nossa voz não ganha eco. Então, a gente precisa saber dialogar com os gestores, com os prestadores e também com a comunidade. Porque quem vai decidir sobre o nosso futuro e as nossas ações é o controle social também. As políticas públicas, o plano anual de saúde, né, o plano municipal ou estadual de saúde, ele é fruto das decisões de conferências de saúde. Mariana falou que agora tem vários municípios fazendo as conferências de saúde. E que propostas vão ser aprovadas nesses municípios? Eu estou lá para dialogar. No meu município, assim, que é uma capital, aqui nós somos em torno de 1.506.000 habitantes. Então, assim, na Conferência de Saúde estava se discutindo a possibilidade de, nas farmácias privadas, não terem mais assistência farmacêutica, ter a figura do farmacêutico remoto. Por que estava acontecendo isso? Porque os proprietários de farmácia se organizaram para participar das conferências através dos sindicatos e associações de proprietários. Estão entendendo? O tanto que esses espaços precisam da gente.
E qual que era a justificativa deles? Se a gente não paga o farmacêutico, o medicamento pode chegar mais barato para você, consumidor final. Então, assim, é o canto da sereia, fala o que o outro quer ouvir, né? E a gente precisa de estar lá para quê? Para fazer o contraponto. Então, esses espaços são espaços essenciais de construção da política que a gente quer. E a gente tem alguns instrumentos, né, dentro do SUS que precisa da nossa participação para serem construídos. Então, a gente tem 3 instrumentos de planejamento que a gente não pode perder de vista. Mesmo se a farmácia estiver cheia, mesmo que você esteja aí atolado de compras, tem que ser como a Dayana falou. Então, por exemplo, o Plano Municipal de Saúde, ele vai ser organizado para os próximos 4 anos. E esse plano, ele vai trazer as nossas diretrizes, as metas, as nossas ações para a gente atingir essas metas e vai definir também recursos. Junto com o Plano Municipal de Saúde, a gente tem um outro instrumento, que é o desdobrar das metas desse Plano Municipal de Saúde, que é a Programação Anual de Saúde. Então, a Programação Anual de Saúde, ela também precisa de ter metas da assistência farmacêutica. A gente vai anualizar as metas do Plano Municipal de Saúde. E vocês já viram falar assim, muita gente fala, eu tenho dinheiro, mas eu não posso comprar porque não foi planejado. Isso é uma verdade para quem é gestor. E na saúde é diferente. A Kellen, que é gestora aí, sabe que qualquer coisa que ela fizer fora da lei de diretrizes orçamentárias do município, fizer sem contar com a previsão orçamentária, ela vai responder por improbidade administrativa, vai responder também por outras infrações que, inclusive, em alguns momentos se configuram como infrações criminais. Então, hoje, ser gestor é um desafio muito grande. E você que faz a gestão da assistência farmacêutica, você também responde solidariamente. Se você comprar algum medicamento superfaturado, se você comprar medicamento que não tem evidência científica comprovada, se vocês entrarem, por exemplo, nos acórdãos do TCU, da CGU, vocês vão ver várias auditorias que foram feitas em municípios e que os farmacêuticos estão respondendo por desvio de verba da assistência farmacêutica, por compras feitas de forma equivocada, então compras sem licitação, feitas de urgência, sem planejamento, sem que se tenha o estudo epidemiológico, sem que se tenha padronização de medicamentos. Então, esses instrumentos são essenciais para que a gente tenha segurança na nossa prática e para que a gente faça as coisas em conformidade com a lei. E, paralelamente, a gente tem um terceiro instrumento de planejamento do SUS, que são os relatórios de gestão. Então, todo ano, o município ele precisa prestar contas das suas ações que foram estabelecidas através do planejamento anual de saúde. Então, eu vou revisitar o meu plano municipal de saúde e ver se aquelas metas estão sendo cumpridas ou não. Tudo isso, gente, está descrito no artigo 95 da Portaria de Consolidação número 1, de 2017. Então, quando a gente vai fazer uma auditoria nos municípios, a primeira coisa que a gente pede para o município são esses instrumentos de planejamento e gestão do SUS. Não é facultado ao município ter esses instrumentos. É obrigatório ao município fazer o Plano Municipal de Saúde, aprovar no Conselho Municipal de Saúde esse plano, o prefeito tem que homologar, dar publicidade. E, paralelamente, a gente tem que subir esses planos, esses instrumentos, para o DigiSUS no módulo gestor de planejamento, que é uma plataforma de acesso aberto.
população. Então, qualquer pessoa pode entrar lá e verificar esses instrumentos. E tudo que a gente faz na saúde, gente, tem que estar em consonância, tem que ser compatível com os instrumentos de planejamento e orçamento do governo. Por quê? O Dionei aí, que é prefeito, sabe, a gente não pode pensar a saúde sem pensar no orçamento, no financiamento, como um todo, do município. Então, as minhas metas, elas têm que ser compatíveis com o PPA, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também com a Lei Orçamentária Anual. E eu sei que, assim, não são todos farmacêuticos que têm simpatia por números. E aí eu até me enquadro nesses farmacêuticos que não gostam de números. Mas não dá para ser gestor sem você participar. Você não tem nem segurança para realizar suas ações. Então, tudo que a gente vai planejar para o município é como na casa da gente. É como a gente vai para o supermercado, com a lista de compras. Você vai também sabendo até quanto você pode gastar. Você sabe quanto dinheiro tem na sua conta, quanto tem na sua fatura do cartão de crédito, quanto você tem de limite. Então, no município também é dessa forma. E todas essas ações, todos esses instrumentos de planejamento, eles acabam se interligando numa sequência. Então, se a gente fura qualquer uma dessas etapas, quer do relatório anual de gestão, se a gente deixa de acompanhar o nosso plano, porque o nosso plano ele tem que trazer metas que sejam execuíveis também. Não dá para viajar na maionese, porque você vai se frustrar. Então, você tem que colocar metas que você consiga realizar. Se eu chegar aqui e falar para vocês, olha, Conselho de Saúde, eu quero propor que aqui, no meu município, agora eu estou no município chamado Jussara, aqui em Goiás, eu quero que aqui em Jussara a gente consiga abastecer as unidades 100% da lista de medicamentos. Vai acontecer isso? Não vai. Porque aqui, em qualquer lugar do mundo, a gente não consegue fazer com que os fornecedores que participam das licitações cumpram 100% dos empenhos que eles recebem. Não é raro a gente perceber solicitação de reequilíbrio econômico, solicitação de troca de marca, e tudo isso recai na nossa responsabilidade. Então, para autorizar, por exemplo, um reequilíbrio financeiro, eu tenho que ter estudo, eu tenho que ter dados, eu tenho que mensurar, eu tenho que fazer a gestão de risco. O que é melhor? Eu ficar sem o medicamento, fazer um novo processo licitatório, passar para o segundo colocado ou aceitar? Qual que é o risco que está envolvido nisso? Porque senão, daqui 2, 3, 4 anos, eu vou estar respondendo por isso. Então, isso é responsabilidade nossa. E essas coisas todas precisam ser amarradas nesses instrumentos de gestão. Então, o Plano Municipal de Saúde, a Programação Anual de Saúde, são importantes instrumentos que acabam viabilizando para a gente a realização das nossas metas e eles também viabilizam o recebimento dos recursos, né, fundo a fundo, tanto pelo município quanto pelo Estado. E essa transferência de recursos, ela pode ser acompanhada no Fundo Nacional de Saúde também. Então, você tem que entrar lá e saber quanto o seu município está recebendo da assistência farmacêutica do Estado, quanto que o Ministério está mandando de recurso, quanto que o próprio município está investindo. Você tem que saber até quanto você pode gastar por ano. E o farmacêutico é aquele mágico que está lá na ponta, quebrando a cabeça para saber que ele tem R$10 para gastar com medicamento o ano todo para aquele indivíduo. Então, a gente tem que fazer mágica com esse dinheiro. Esse dinheiro, às vezes, quando o farmacêutico planeja bem, ele não é suficiente.
Mas tem municípios que têm que devolver recurso, não consegue gastar. Não consegue gastar porque não tem planejamento das ações. Então, a gente tem outras formas também de capitanear recursos para os nossos municípios. A gente tem emendas parlamentares, que a gente pode pensar em estruturação de serviços. A gente tem o Qualifar SUS, com 4 eixos, que a gente também pode pensar, inclusive em estruturação e organização dos serviços. A gente tem como inserir o farmacêutico em serviços diferentes, nas equipes EMUT, por exemplo. Então, trazendo o farmacêutico para um novo cenário. Mas isso tem que ser planejado. Isso tem que estar nos planos municipais de saúde. Porque senão, quando você for conversar com o seu gestor vai falar para você, olha, eu até queria fazer, mas eu tenho outras prioridades que foram aprovadas pelo controle social e o pessoal está aqui na minha porta. O pessoal tá procurando a imprensa para resolver. Então, resolver. Mas depois eu vou estruturar a assistência farmacêutica. Então, é fundamental a gente estar atento à questão da elaboração e aprovação das propostas nas conferências de saúde, para que a gente tenha um plano que traga o reflexo das necessidades da nossa população, que represente essas propostas aprovadas nas conferências e, ao mesmo tempo, seja um compromisso firmado entre gestores, usuários e prestadores para que a assistência farmacêutica se efetive. Sabe aquele negócio assim, eu sei que você não tem tempo, mas para tudo e se dedica? É isso. É participar desse momento de construção coletiva. Porque senão, nos próximos 4 anos, mais uma vez, você vai ficar aí sem conseguir participar das coisas, apagando incêndio o tempo todo, porque as suas metas não estão previstas num plano maior de compromissos do município. Os planos municipais de saúde, eles refletem também as promessas de campanha de um gestor. Quem foi impostado como prefeito, Dionei está aí, pode falar com muito mais propriedade que eu, mas se ele prometeu para a população, por exemplo, que ele vai montar um hospital de pequeno porte para fazer procedimentos ambulatoriais de menor complexidade. Ele tem que ter uma meta para esses 4 anos, para esse hospital sair do papel. Então, os prefeitos trabalham assim, e a gente precisa entregar para esse prefeito o que a gente pode fazer do ponto de vista da assistência farmacêutica para essas metas dele se transformar em realidade. E talvez vai chegar para você coisas que você vai ser contra. Mas aí a gente tem que ter o jogo de cintura, tem que estudar, tem que ter evidência para mostrar também o nosso posicionamento, né? Então, é importante demais a gente tirar esse tempinho para dialogar com os nossos pares do controle social, tá? Acho que eu falei demais aqui, mas, assim, à medida que vocês vão participando, eu vou lembrando de falar outras coisas também, né? Mas podem ficar à vontade também, viu, gente, para falar. Mas foi perfeita a tua fala. Tu colocou bem a teoria e a prática, as dificuldades. Me chamou bastante atenção. Eu nunca recebi essa pergunta, mas em rádios da região, principalmente em Juí, com a cidade maior, faltava omeprazol no posto de saúde. Seria uma resposta fácil de dar se fosse aplicada essa prática que tu bem colocou no Plano Municipal de Saúde, o teu objetivo, ao nós contemplarmos constantemente 75% da relação municipal. Por que não se consegue 100%? Isso é pura realidade, falou muito bem falado. Pela logística da licitação, que nem eu falei no início, o registro de preço, que é uma dificuldade. Não é como nós gostaríamos que fosse, mas é como é. Então, a gente tem essas amarras, né? Que nosso, bem como tu falou, nosso planejamento, ele acaba sendo furado, não que não exista, né? Ele acaba sendo furado devido a essas dificuldades. Mas isso deve ser publicizado para justamente a sociedade entender
entender que não é uma falha administrativa, que é uma falha sistêmica, né, que foge do nosso controle, infelizmente. Muito bem, muito boa a tua fala, foi bem, colocou bem certinho o que acontece entre a teoria e a prática. E a gente, assim, quando a gente tem um plano municipal de saúde, a gente tem que lembrar dele como um instrumento, assim, central mesmo, de planejamento, onde a gente vai fazer a definição e a implementação dessas iniciativas, né? Então, ali, o governo, geralmente, ele deixa explícito, né, todos os seus compromissos. E essas diretrizes desse plano, elas são cobradas pelo controle social. Então, por que não ter as ações da assistência farmacêutica inseridas nesse plano? Esse plano de saúde que está sendo construído agora, ele vai valer por mais 4 anos para frente. Então, ele compreende, assim, do segundo ano do mandato atual até o primeiro ano do próximo governo. O Dionei deve ter pego aí o plano municipal de saúde da gestão passada. E esse plano, é importante você revisitá-lo e você rever as metas pactuadas. Ele não é um plano estático. Os relatórios quadrimestrais ampliados, eles servem justamente para você rever a rota. Não vou conseguir executar. Por quê? Então, eu tenho que colocar as evidências. Qual vai ser a meta, então? O que você quer? Ele é algo para ser acompanhado. E a gente não pode perdê-lo de vista com as nossas ações da assistência farmacêutica. Então, não adianta eu colocar metas superavitárias, porque eu não vou conseguir executar. E a pior coisa que tem para nós todos, eu acho, é quando você tem um objetivo que você não atinge. É igual quando a gente quer emagrecer. Enquanto a gente não vê mudar uns números ali na balança, a gente não vê as roupas voltando a servir, você não cria ânimo para ir para frente. Então, a gente tem que pensar em situações com a nossa realidade. Eu sou sozinha no meu município, eu faço a gestão da assistência farmacêutica, atendo na farmácia básica, ajudo no laboratório de análises clínicas, de vez em quando tem que dar uma mão lá no hospital. Dá para esse município contratar 4 farmacêuticos de uma vez, para mim? Eu tenho uma arrecadação pequena, não dá. Mas o que eu posso pensar? Posso pensar nos próximos 2 anos, ter um profissional farmacêutico, posso pensar em fazer uma parceria com a universidade, oferecer campo de estágio aqui, entendeu? Então, a gente tem que pensar também em estratégias que estejam de acordo com a nossa realidade, para que esse plano ele esteja em consonância com as diretrizes orçamentárias. Não adianta a gente sonhar alto demais, porque só não vai dar certo para ninguém. E aí a gente acaba falando, meu trabalho nem está fazendo diferença aqui. Então, assim, a gente tem que valorizar os pequenos avanços que a gente tem no dia a dia, e só através desses avanços que a gente vai se tornando um profissional mais necessário, mais participativo, melhor articulado com o sistema para trazer respostas mais concretas para a população. Eu falei para vocês que eu fui a 5ª farmacêutica do meu município. Quando eu saí da coordenação da assistência farmacêutica de Goiânia, eu entreguei a coordenação com 175 profissionais farmacêuticos, concursados. Por quê? Porque a gente foi trabalhando, a gente foi mostrando a economia para o município, a gente foi trazendo serviços diferenciados, participando de programa Catavento da Asma, a gente ganhou prêmio nacional, porque eu também inscrevi o povo em tudo, qualquer coisa que tinha na escola de saúde pública, né, a gente ia, participava. Então, assim, é com suor, é com esforço que a gente consegue mudar os cenários, né, que a gente está inserido. Mas, para isso, a gente precisa ter clareza do cenário que a gente está pisando, então, fazer uma análise situacional bem feita, identificar os problemas que a gente tem no município, para aí, sim, de posse desses problemas de dados de mortalidade,
de dados referentes à relação de medicamentos, a gente definir as nossas diretrizes, os nossos objetivos, as metas e os indicadores, para mensurar se essas metas estão sendo cumpridas ou não, e colocar tudo isso no plano de saúde. Na análise situacional, gente, eu preciso identificar como é que é a rede de atenção à saúde do município, qual que é a estrutura desse sistema de saúde, os fluxos de acesso que existem para que o usuário consiga uma consulta médica, para que ele consiga acesso a exames, a medicamentos, quais são os recursos financeiros disponíveis. Então, ir lá no site do Fundo Nacional de Saúde para poder acessar, né, esses dados, as condições sociossanitárias do meu município, como é que se dá os processos de gestão do trabalho e de educação em saúde, se tem alguma iniciativa de ciência, tecnologia e inovação voltada para o meu município. Então, a partir daí que eu começo a estruturar um plano de saúde. Claro, sempre contribuindo com as outras áreas também. Então, a assistência farmacêutica, ela é como se fosse um capítulo do plano que conversa com todas as outras áreas. Então, eu tenho que pensar na assistência farmacêutica relacionada aos pontos de atenção à saúde dentro dessa rede. Então, que tipo de assistência farmacêutica vai ser voltada para urgências e emergências? No meu município não tem farmacêutica em todas as unidades. Ok, mas a gente tem uma portaria 2048 que fala que ali tem que ter medicamentos numa maleta, que tem que ficar sob responsabilidade do enfermeiro, e que você, farmacêutico, gestor da assistência farmacêutica, é responsável por montar esses kits, por estruturar esse serviço no seu município. Então, a gente tem que começar a olhar a assistência farmacêutica pensando também em diversos cenários. Por quê? O mundo perfeito seria aquele mundo que tivesse todos os medicamentos e em todas as unidades tivessem farmacêutico. Esse mundo existe? Em Goiás, não sei aí no Sul, mas aqui não existe. Então, a gente lida com diversos modelos de gestão. E não dá para a gente chegar no gestor e falar assim, meu amigo Johnny, a partir de hoje você tem que fechar todas essas farmácias porque não tem farmacêutico. Mas dá para falar com ele, Johnny, vamos deixar os kits para urgência, para esse usuário ser atendido em qualquer ponto de atenção na cidade, mas vamos centralizar onde tem farmacêutico, então, a dispensação dos medicamentos sujeita ao controle especial, os antibióticos, dá para fazer isso? É um modelo que atende o município de Jóia? Não sei se vai ser. Então, assim, os arranjos, eles precisam ser vistos localmente. E você só vai saber disso se você fizer o diagnóstico situacional do seu município. Porque, às vezes, tudo que eu estou falando aqui vai ser bobeira para vocês, porque eu não conheço a realidade daí. Mas, às vezes, vai fazer sentido também. Às vezes, vocês vão falar, não, aqui é diferente, a gente quer deixar mais próximo da comunidade. Tem alguns lugares que estruturam, por exemplo, colocam uma farmácia móvel, uma farmácia na van com farmacêutico, e esse farmacêutico vai na zona rural, vai nas localidades de difícil acesso, fazer a dispensação de medicamentos. E essa van, ela segue todo um regramento sanitário também, para manter a estabilidade dos medicamentos, tudo. Então, assim, cada município tem uma realidade, e a gente só conhece a nossa realidade se a gente participa. Então, existem sistemas também, existem dados que vocês devem consultar para pensar nesse plano. Então, taxa de natalidade, mortalidade materna, mortalidade, os dados de morbidade do SINAM, morbidade hospitalar. Então, por que as pessoas no seu município estão sendo internadas? Quais são as causas? Como é que está o acesso das populações mais vulneráveis em relação ao tratamento de ISTs, hanseníase, tuberculose, as doenças diarreicas, né? Tem alguma ação da assistência farmacêutica voltada para isso?
questões de intoxicação, uso racional de medicamentos, as doenças imunopreveníveis também, a gente pode pensar, né, em alguma coisa. Então, assim, a assistência farmacêutica, ela tem que ser vista com um olhar mais ampliado. E eu sei que a gente tem dificuldade para sair dessa casinha chamada farmácia, para a gente sair para a unidade, dialogar. E, às vezes, a gente tem dificuldade justamente porque a gente está pensando naquele atendimento imediato do usuário. O usuário não pode ficar na fila. Não, o usuário, eu não posso fechar a farmácia hoje, porque muita gente vai ficar sem medicamento, eu não tenho tempo de ir. Mas a gente tem que pensar num processo mais amplo que dê sustentabilidade para a assistência farmacêutica e que mostre para a população o quanto a gente pode ajudar. Então, a gente precisa começar a fazer assim, levantamentos de problemas por eixos temáticos, para que a gente possa dar nossa contribuição nesse plano e, quem sabe, daqui 4 anos, ter um município mais saudável, com redução dos índices de mortalidade, com redução no desperdício de medicamentos, dos recursos. Então, a gente tem que participar e tem que discutir com a sociedade essa questão, assim, dos determinantes de saúde, dos problemas que a assistência farmacêutica também acaba sofrendo, né? Uma coisa importante que tu falou também, que o plano, ele pode ser mutável, né? Tanto Sim. o plano plurianual, ele pode ser alterado, o plano de assistência farmacêutica, planos podem só passando por Conselho de Saúde sempre, né? Isso não é, se algum gestor der desculpa, foi aprovado, não pode ser alterado durante o meio do caminho. Pode ver, como tu falou, quando as necessidades, as demandas. E uma coisa muito importante que eu acho, que o plano municipal de saúde, ele não pode ser um copia e cola. Isso. Não. Né? Às vezes a gente acaba vendo alguns municípios que têm esse copia e cola, e a gente vê como a realidade é distorcida quando você vai olhar os números, né? Como isso não pode acontecer, porque o que aconteceu há 2, 3 anos atrás não é minha realidade hoje. Esses dias eu peguei um plano de saúde que foi da época do Covid. Não é minha realidade hoje. Então, como que eu vou estar usando esse plano? E outra coisa que eu acho de suma importância estar no eixo da assistência farmacêutica, a educação continuada, as capacitações, como isso é importante. Tem gestores que acham que isso são gastos. Eu vejo isso como investimento. É um retorno que a população tem. Quanto mais o meu farmacêutico estiver a par de tudo que está acontecendo, né, de todas as atualizações, ele vai saber como ofertar cada coisa da melhor forma. Ele vai estar mais apto, ele vai estar mais capacitado a atender melhor a minha população. Então, eu acho isso que a gente tem que levar em conta e colocar isso no plano também. Exatamente. Isso que o Johnny falou é importante demais, a gente saber que o plano não é estático. O plano, ele precisa ser revisitado, e sempre que você mudar, alterar uma meta, você tem que informar isso na sua programação anual de saúde, com as devidas justificativas. A Kellen trouxe o exemplo da pandemia. A pandemia, ela trouxe várias inovações para nós no SUS, né? Se a gente pensar questões dos testes rápidos, da prescrição eletrônica, da teleconsulta, são situações que a gente não tinha no sistema de saúde, se a gente pensar 5 anos atrás. Hoje é comum. Então, assim, o plano que vai ser execuível hoje não é o mesmo de 4 anos, de 5 anos atrás. Por isso que a gente precisa sempre estar acompanhando esses instrumentos, até para que eles reflitam, de fato, as necessidades da nossa população, necessidades atuais, né? Então, não dá para perder o plano de vista. E a gente tem que pensar assim, que o repasse financeiro, ele sempre vai estar atrelado a 5 questões, né? Então, primeiro são as instituições, né, que existem para controle social. O Conselho Municipal de Saúde, ele tem que estar estruturado e em pleno funcionamento.
Quando a gente não tem um Conselho Municipal de Saúde operante no município, isso pode ser objeto de auditoria e pode acabar culminando na falta de repasse de recursos, na suspensão. Então, a gente precisa ter conselho funcionando. A gente precisa também ter um fundo de saúde que esteja implantado e funcionando e que seja monitorado. A gente precisa também ter metas previstas no Plano Municipal de Saúde e também no planejamento anual de saúde. Então, ano a ano, eu vou fazer o quê? Anualizar as metas previstas no Plano Municipal de Saúde. Eu tenho que apresentar o RAG. Então, o RAG, gente, ele tem que ser apresentado até o fim de março do ano seguinte do exercício financeiro. Então, por exemplo, agora a gente está apresentando o quê? O RAG de 2024. Foi apresentado até o fim de março de 2025. Então, são datas que a gente também não pode deixar passar. E, paralelo a isso, eu tenho a questão da alimentação e atualização dos sistemas de saúde. Então, os municípios também precisam alimentar os dados, né? E todos os dados referentes a planejamento, eles têm que estar no sistema do DigiSUS gestor no módulo planejamento. Então, ali eu tenho que ter todas as informações relacionadas às conferências de saúde, relacionadas a planejamento, então, Plano Municipal de Saúde, relatório anual de gestão, os relatórios quadrimestrais ampliados também, detalhados, eles também têm que constar lá no DigiSUS, e o DigiSUS é algo que é fácil de ser alimentado, né? Você vai preencher, se você tem um plano municipal de saúde lá com as metas, fica fácil de você anualizar isso. Então, o planejamento anual de saúde, ele se torna mais fácil quando você alimenta. Então, se você fura qualquer uma dessas etapas, você pode acabar respondendo, né? Por improbidade e também ter a suspensão de recursos para o seu município. Isso eu estou falando mais voltado, assim, para os gestores. Mas nós, da assistência farmacêutica, é que alimentamos esses dados, né, relacionados à assistência farmacêutica. Então, assim, na programação anual de saúde, caso você mexa, altere alguma meta do Plano Municipal de Saúde, precisa constar nesse instrumento. Então, você tem que levar isso para o Conselho Municipal de Saúde e precisa ser encaminhada a programação anual de saúde antes da data de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO, geralmente, ela é aprovada de 31 de agosto até 30 de setembro. Então, antes disso, você tem que fazer a sua programação anual de saúde, né? Para que você não perca estes prazos. Oi, Mariana. Está fechado. Oi. Eu esqueci que estava fechado o áudio. Onde que a gente pode encontrar o Plano Municipal de Saúde do nosso município, tá? Digamos que eu estou chegando agora no município onde estou trabalhando, eu não sei onde buscar, se teve alguma questão, alguma meta colocada no plano municipal anterior, eu preciso saber onde é que está isso, por onde eu começo, onde que eu procuro? Bom, eu começaria pelo Conselho Municipal de Saúde, porque como o plano é um instrumento que precisa ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, então o lugar mais fácil, eu acho, de você encontrar é no Conselho Municipal de Saúde. Geralmente, o próprio site da prefeitura, ele coloca na transparência também o Plano Municipal de Saúde. Então, é um espaço que também a gente faz essa busca. Não encontrei
no site da prefeitura, não tem no controle social. Eu posso entrar no DigiSUS, né, no módulo de planejamento gestor, e aí você pode acessar como cidadão. Aí, quando você escolhe o seu município, lá vai aparecer para você todos os instrumentos de planejamento que o município informou. Se você não encontrar, isso, inclusive, pode ser usado como objeto de denúncias, para que se gere uma auditoria. Porque alimentar o DigiSUS é algo que deve ser obrigatório e já é utilizado desde 2018. Então, não é facultado ao município. O município tem essa obrigação de repassar todos esses instrumentos, né, de planejamento e gestão e dar publicidade e transparência nesse site do DigiSUS. Eu vou tentar copiar o endereço do site e colocar aqui no chat para você. Lorena, eu estou colocando já aqui. Eu já encontrei, já vou colocar aqui para o pessoal. Só você confere para mim se é esse mesmo. É esse mesmo. Na transparência. É nesse local que vocês vão acompanhar os instrumentos de planejamento. Eu só queria acrescentar também, eu tenho já um tempo de jornada já no município, eu trabalho no município pequeno, de 8 mil habitantes, mas vai fazer 15 anos que eu trabalho. E desde da implantação do DigiSUS em 2018, como facilitou esse olhar também, né, porque antes ficava, parece que tudo muito segregado, estava ali o plano separado, depois a programação separada, os relatórios, e agora com o DigiSUS tu consegue visualizar isso, assim, mais claro, tu lança o plano no DigiSUS, a partir do lançamento do plano no DigiSUS, na programação vem as metas ali para te anualizar, né, tem municípios que fazem a cada 4 meses, já vê o que conseguiu conquistar naqueles 4 meses, tem municípios que fazem no RAG, ali no fim do ano, mas é importante o farmacêutico também estar presente, né, porque ele vai participar do plano, vai elaborar as suas diretrizes, objetivos e metas para o plano, e depois participar para ver se está sendo efetivado ou não, informar quem é o responsável no município pelo planejamento, por alimentar esse sistema, das ações que estão sendo feitas, que já foram executadas naquele período programado, daqui a pouco foi feito antes do programado, então tu pode informar naquele ano, então é importante a participação do farmacêutico nesse processo também, dos relatórios de gestão. Não, muito importante mesmo, sem dúvida. E a gente tem que pensar, por exemplo, em relação ao relatório detalhado do quadrimestre anterior. Ele sempre vai precisar de ser enviado nos meses de maio, setembro e fevereiro. Geralmente, esses relatórios, eles são apresentados nas câmaras dos vereadores. É como se fosse uma... E audiência pública, que a gente chama aqui, não sei como chamam lá. É através de audiência pública mesmo. E nesse relatório, o gestor ele vai descrever foi o montante dos recursos aplicados nesse período, qual foi a fonte que foi utilizada, se é recurso municipal, estadual, se é recurso federal. Ele acaba sendo um instrumento também de monitoramento para você acompanhar a execução do planejamento anual de saúde. E sempre que tivesse ocorrido auditoria no município, com recomendações, com algum tipo de determinação, essas recomendações têm que fazer parte desse relatório detalhado do quadrimestre anterior. Então, precisa ser levado a conhecimento da população, porque nem sempre o município que recebe uma recomendação de auditoria, ele vai conseguir cumprir todas as recomendações. Às vezes, ele vai precisar entrar numa fase de monitoramento e essas recomendações elas vão ser seguidas no primeiro ano, quando ela é de curto prazo, às vezes são recomendações de longo prazo, que mexe com estrutura física, depende de licitação. Então, essas questões,
elas têm que estar também transparentes para a sociedade. Então, eu falo assim que a verdade, ela sempre deve prevalecer. É claro que nem todo mundo está preparado, tem conhecimento suficiente para entender o que se passa dentro de um município. Eu falo do ponto de vista da sociedade. Mas quanto mais transparente a gente for, e quanto mais a gente tiver a população perto da gente, participando desse diagnóstico situacional que vai se transformar depois, né, em problemas a serem identificados e com possibilidades de serem minimizados ou sanados, melhor é para a gente. Então, a gente nunca perde por ser transparente. Pessoal, eu e a Mariana compartilhamos no chat alguns materiais que vocês podem utilizar, né, para a construção dos planos. Eu coloquei uma sugestão de uma matriz de planejamento, tá, com algumas perguntas chaves, assim, para vocês conseguirem delinear o problema, quais os motivos, né, quais as possíveis soluções, metas, né, indicadores, e tentar colocar uma pontuação para vocês também conseguirem priorizar, né, as metas, e também colocar a questão do tempo, né, para quando seria necessário, né, cumprir aquela meta. E a Marina também colocou o material do Conselho Estadual de Saúde também, que foi uma oficina, eu acho, né, Mari, feita pelo Conselho Estadual de Saúde aqui do Rio Grande do Sul também, para a construção do Plano Municipal de Saúde. E um material da Secretaria Estadual que foi feito, acho que uns 4 anos atrás, mas continua válido para a construção da parte da ciência farmacêutica do plano, também está ali, PDF. Só uma dúvida, quem é que já participou ativamente da construção do Plano Municipal de Saúde? Com a Amanda. Tem uma ideia. A Amanda, que joga, ela que puxa para nós o Plano Municipal de Saúde. Em geral, ainda, né, pelo que eu tenho visto aqui, ainda poucos farmas, né, participaram da construção do plano. Então, a gente tem um longo caminho para percorrer. Mas o que eu quero dizer para vocês, né, também, não desanimem, né, porque às vezes a gente pensa, nossa, mas eu acabei de começar aqui, ou sei lá, ao contrário, já estou anos aqui, as coisas não vão para frente, né? Às vezes demora um pouco mesmo, né? Como eu comentei lá no início, aqui eu já trabalho há 11 anos, sempre a gente teve algum espaço, né, no Plano Municipal de Saúde para falar da assistência farmacêutica, mas nunca foi tão emblemático como dessa vez, né, como nesse plano agora. Então, a gente aos poucos vai conquistando, né, como o Dianei falou bastante, né, vai demonstrando a importância, a necessidade de colocar, né, os nossos problemas, os nossos sonhos e as nossas metas, né, no papel. Como mesmo a Lorena colocou, na necessidade de parar para fazer o planejamento, né, para a gente, então, conseguir dar um passo à frente, né, para desenvolver as atividades que a gente realmente gostaria, né. Alguém mais tem contribuições para colocar dos seus planos municipais de saúde? Alguém já coordenou alguma conferência municipal de saúde também? Ou participou, ou coordenou, ou, enfim, teve alguma contribuição? Só para falar, assim, compartilhar também um pouco com vocês da nossa realidade, assim, aqui. Eu sou auditora da Secretaria Estadual de Saúde, e aí a gente sempre que vai fazer uma auditoria no município, a gente olha essa parte também dos instrumentos, né, de gestão e planejamento.
Se a auditoria de assistência farmacêutica a gente olha, se for de SAMU também a gente verifica, a gente faz auditoria de gestão mesmo. Então, o município, ele está passível de fiscalização por parte do controle interno, por parte dos conselhos de saúde. Então, os conselhos de saúde, eles têm que fiscalizar mesmo, é uma atribuição nata da Constituição do Conselho, né, de Saúde, prevista lá na Lei 8.142. Os tribunais de contas também, eles atuam fiscalizando essa questão dos instrumentos de gestão, a própria auditoria do SUS faz, e também o Poder Legislativo. Então, a gente tem aí um acompanhamento por parte dos vereadores, por parte também dos deputados, quando é o Plano Estadual de Saúde. Então, assim, é uma formalização legal, é um dever nosso, né, do cargo de gestor, mas, ao mesmo tempo, é um norteador nosso, é um documento que a gente deve pregar na nossa sala de trabalho e sempre estar olhando para ele, olha, tem essa meta para cumprir. O que eu fiz essa semana que vai me possibilitar atingir essa meta? Então, a gente não pode perder o plano de vista para que ele realmente seja algo execuível, não seja só um cumprimento de normas, né, constitucionais que eu tenho que cumprir para ser um bom gestor. Exato, Lorena, porque eu já tive um pouco essa experiência de, nossa, temos que dar conta de escrever o capítulo da assistência farmacêutica para o plano, né, mas aí até que você faz meio que a toque de caixa, né, que a gente chama assim, rápido e tal, só para cumprir uma obrigação daquele instrumento de planejamento, né? Mas não, é como a Lorena disse, a gente tem que botar na parede, tem que botar na nossa sala, bem à nossa vista, né? Aquilo que a gente quer chegar, qual que é aquele ideal, né? Para a gente todo dia ir olhando, colocando os prazos, né? Replanejando anualmente, como o Dirney colocou, porque o plano ele não é estático, então, mas sempre às nossas vistas, né? Sim. Tem uma pergunta ali no chat da Rebeca, até quando os municípios devem apresentar os seus planos? O ideal, né, que seja feito antes do PPA, que é o plano plurianual, que é onde vai ser colocados os recursos, né, da prefeitura, que tem de recurso aplicável. Então, o ideal é que se faça o plano, a partir do plano se elabore o PPA, e cada município tem um prazo legal ali para fazer o PPA, que é até o final, acho que é 31 de agosto, mas tem municípios que diferem, que nem o meu aqui, é até abril, era o nosso prazo. Agora eles estão pedindo para prorrogar até maio. Isso, aqui no município também, o nosso é até abril, e agosto é feito o PPA, então a gente tem até final de abril para estar com o plano pronto. Mas vai muito segundo a lei orgânica do município. Na verdade, ele tem que ser feito no primeiro ano de gestão, né? Então, e aí agora vocês vão estar utilizando da gestão anterior ainda, o plano passado, mas ele é feito, né, dentro desse primeiro ano até março do ano que vem. Então, as metas que vocês estão usando ainda são da gestão passada, nesse momento. Eu vou colocar para vocês um link de uma nota técnica informativa do Ministério da Saúde. Ele traz todas essas datas, esse documento, essa nota técnica, as datas que a gente tem para cumprir em relação aos instrumentos de gestão. Eu vou procurar ela aqui e já deixo aqui no chat para vocês. Perfeito, Lorena, obrigada. Pessoal, também está no chat o link para vocês preencherem os dados para a lista de presença para gerar o certificado, tá? Eu acho que eu vou colar de novo ele aqui só para vocês verem ele mais nas últimas mensagens ali. Coloquei agora, tá?
a colega que pediu para colocar o link dos outros materiais de novo. Mari, se tu puder colocar o material que tu colocou antes, tá bom? Coloco ali. Aproveitando aí os últimos minutos que a gente tem, alguém mais gostaria de questionar alguma coisa a respeito dos instrumentos de planejamento? Ou, sei lá, sentem necessidade de ainda um segundo encontro, se puderem nos colocar, isso acho que é bem importante. Se tiver alguma sugestão, a gente está pensando daqui a pouco um próximo, assim, uma parte mais prática de elaborar mesmo o plano, não sei se vocês têm mais alguma ideia, porque a ideia do grupo, né, do departamento, é contribuir com todos os colegas para fortalecer cada vez mais a ciência farmacêutica aqui no estado. E agradecer, né, imensamente aos as três colaboradores aqui que conversaram conosco das suas experiências, né, de construção dos instrumentos de planejamento, com seus grandes conhecimentos e experiências, achei fantástico. Muito obrigada mesmo de coração a vocês três, ao Dionei, a Kelly e a Lorena. Obrigada também por todos estarem participando com a gente, né, tá tirando as suas dúvidas. Acho que vai ser de grande valia, né, essa reunião aberta, então, né, para que a gente possa, aí acho que aí vai disparar vários capítulos muito bem mais construídos, né, da assistência farmacêutica nos planos municipais de saúde aí desses próximos 4 anos. Bem, Daiana, só queria aproveitar, assim, antes de finalizar e passar para a fala final, assim, convidar todos para o congresso que a FARG está organizando, vai ser em agosto, dia 20 a 22 de agosto, em Bento Gonçalves, e vai sair a programação essa semana, mas bem voltada para a saúde pública, então contamos com a participação de todos, se a Lorena conseguir participar, o Dionei, a Kelly são bem-vindos, né, assim, as inscrições já estão abertas, então deixar esse convite para todos do nosso congresso, que estamos organizando com muito carinho para os colegas. Eu quero agradecer a oportunidade de participar, para mim foi bastante enriquecedor, a gente sempre adquire conhecimento, cada um traz sua realidade, sua experiência, isso é muito produtivo, e com certeza contem comigo, e agradeço a oportunidade, e certamente estaremos lá em Bento Gonçalves no Congresso da FARGS. Parabéns pela idealização, parabéns pela reunião de hoje. Obrigada, Dionei. Também quero agradecer por me permitirem estar presente com vocês, não sendo farmacêutica, sendo apenas uma enfermeira, mas também amo o SUS, e agradeço muito cada um de vocês, tenho certeza que são excelentes profissionais, e vocês só têm a enriquecer a saúde pública. Obrigado por todo o empenho, dedicação, e que vocês possam estar cada vez mais atuantes na construção dos planos municipais de saúde, e que tenham um ótimo trabalho no restinho da semana. Obrigada, Kelly. Bom, eu quero agradecer também essa grande oportunidade de estar aqui com vocês. A gente sempre aprende muito. Queria muito que aqui no estado de Goiás a gente tivesse uma associação de farmacêuticos bem atuante, como a de vocês aí no SUS, porque é uma oportunidade de qualificação, de integração entre os colegas, né? E é onde a gente pode se ajudar um ao outro. Então, isso é muito bom. Vocês estão de parabéns aí, tá? Por estarem se dedicando. Estou vendo todo mundo aí nos seus trabalhos. Então, é algo que a gente faz voluntariamente e faz porque a gente acredita na farmácia, acredita na importância da assistência farmacêutica no contexto da saúde pública. Eu quero agradecer vocês todos que estiveram aqui hoje, dizer assim, gente, que a assistência farmacêutica não é uma ilha,
Eu falei isso hoje, vou repetir. Não é uma ilha. E tem um provérbio africano que eu gosto muito, que é assim: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá com os outros. Então, a gente precisa de dar as mãos para a gente chegar mais longe, para a gente conquistar os avanços que a assistência farmacêutica tanto sonha e tanto busca. A valorização da nossa profissão, da assistência farmacêutica, ela passa antes por um movimento de conscientização do nosso papel e da importância que se é dialogar com os usuários, com os trabalhadores e com os gestores. Então, me coloco à disposição de vocês. Quem quiser anotar meus contatos, eu vou colocar aqui no chat, tá? O meu WhatsApp e também o meu Instagram, o e-mail, estou à disposição de vocês sempre que precisarem. Para mim é um grande prazer ajudar um colega de profissão, independente do local que ele esteja, tá? Então, contem sempre comigo, contem aqui também com o Conselho de Goiás, estou à disposição de vocês. Um beijo. Muito obrigada, gente. Beijo para todos, abraço. Um bom resto de semana. E a FARG sempre fica à disposição, né? O Departamento de Saúde Pública fica à disposição de vocês.